Antes da história começar, deixa seu like e comenta de que cidade você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias fortes, humanas e cheias dessas viradas silenciosas que ninguém vê chegando. Agora sim, vamos para o que aconteceu naquele andar. A manhã em que tudo começou tinha aquele brilho frio típico dos prédios altos. Vidro demais, silêncio demais, passos rápidos demais. O 12º andar mal tinha acordado quando os boatos já começavam a se espalhar pelos corredores. Diziam que a nova gerente chegaria naquele dia. Ninguém sabia o estilo dela, mas todos sabiam o que ela vinha fazer. Dar ritmo ao setor, o termo elegante para destruir rotinas, mexer em processos e colocar gente contra a parede. Quando ela saiu do elevador, não precisou dizer nada para que todos entendessem o tipo de força que carregava. A roupa impecável, o olhar preciso, a postura que parecia pesar mais que o próprio ar. Era uma chegada calculada, quase coreografada. E logo na primeira caminhada entre as mesas, ela observou tudo como quem avalia uma exposição, não pessoas. A equipe antiga tentou manter o ritmo, mesmo com o incômodo atravessando os ombros. Eram profissionais experientes, seguros, que conheciam o setor desde antes da empresa mudar de endereço. Mas, diante daquela gerente nova e incisiva, até a respiração parecia precisar de autorização. Alguns tentavam impressionar, outros se recolhiam. E entre eles estava Júlia, a analista que raramente falava, mas que todos sabiam ser a memória viva daquele departamento. O primeiro atrito veio rápido, quase agressivo pela naturalidade com que aconteceu. A gerente reuniu a equipe diante de um painel digital e, sem respirar fundo nem aquecer o clima, apontou falhas com uma segurança que parecia ensaiada. Enquadrou erros, questionou decisões, jogou olhares de desdém que substituíam palavras. E quando mencionou hábitos ultrapassados do time anterior, o setor inteiro entendeu a mensagem silenciosa. Nenhum olhar recaiu sobre Júlia de imediato, mas todos sabiam que era para ela que a gerente falava, porque Júlia era justamente a guardiã dos processos que a nova chefia considerava antigos. Júlia ouviu tudo, quieta. A postura dela não mudou, o olhar não vacilou. Apenas anotou cada palavra, como quem registra não uma crítica, mas um mapa. A virada começou quando a gerente decidiu apresentar um plano que mudaria completamente a operação. O projeto parecia brilhante, na superfície, mas bastava olhar 2 vezes para perceber que algo ali não fechava. A equipe não teve coragem de apontar nada. O clima era duro demais, hostil demais. Só que alguém viu o que ninguém mais viu. E foi a pessoa mais quieta da sala. Antes da história começar, aproveita para se inscrever aqui no canal. Cada inscrição ajuda essas histórias a chegarem mais longe e mantém vivo esse espaço onde a gente fala sobre coragem silenciosa, injustiças que viram e pessoas que mudam o jogo sem fazer alarde. Se você gosta desse tipo de virada, que ninguém vê chegando, clica no botão e vem acompanhar as próximas. A nova gerente ainda nem tinha colocado a bolsa sobre a mesa quando o setor inteiro percebeu que algo naquele andar iria mudar mais rápido do que estavam preparados. O silêncio que acompanhou sua chegada não era o silêncio normal de quem observa uma chefia nova entrar. Era um silêncio calculado, construído pela presença dela. Um silêncio que se instala quando alguém entra com uma certeza tão afiada que corta o ar. Ela caminhou entre as baias como quem lê um documento importante. Olhava telas, papéis, horários nos monitores, movimentos das mãos, até o jeito como as pessoas sustentavam o olhar. Não era curiosidade, era avaliação. Cada passo parecia um veredito silencioso, e ninguém queria ser o primeiro a ser medido. Quando chegou ao centro do setor, abriu um sorriso pequeno. Um sorriso que não iluminava nada, só servia para reforçar a própria autoridade. A equipe tentou sorrir de volta, instintiva e diplomaticamente, mas não havia reciprocidade possível. A hierarquia estava desenhada desde o primeiro segundo. Bom dia. A voz dela cortou a sala com precisão. Vou ser direta. A partir de hoje, quero desempenho, agilidade e revisão total dos processos que vocês usam.
Tenho certeza de que podemos avançar mais rápido do que estão acostumados. O vocês veio com um tom que separava o mundo em dois lados, o lado dela e o lado de todos os outros. Alguns analistas se ajeitaram nas cadeiras, outros tentaram manter a neutralidade. E Júlia apenas respirou fundo, mantendo a postura reta como sempre. Era impossível saber o que ela pensava. Era ainda mais difícil prever o que faria. Júlia era a personificação do que o setor chamava de pilar silencioso. A funcionária que nunca levantava a voz, não disputava espaço, mas cujo trabalho sustentava áreas inteiras, mesmo que ninguém mencionasse isso em reuniões. A gerente caminhou até o painel principal, ativando gráficos com movimentos rápidos no holograma da mesa. Aqui está o diagnóstico inicial, disse ela como se tivesse estudado a empresa por meses, quando, na verdade, tinha recebido apenas um relatório superficial feito por alguém que queria impressionar. Estes indicadores mostram que o desempenho caiu nas últimas semanas e, para ser honesta, não vejo inovação suficiente neste setor. A palavra inovação foi colocada como uma crítica, não como incentivo. Marcos, o analista mais antigo, cruzou discretamente os braços, não por resistência, mas por sentir que o discurso tinha intenção de provocar, não de agregar. Fernanda encarou o chão. Eduardo mexeu no relógio. A sala inteira parecia encolher um pouco. E então veio o momento mais simbólico daquele início de guerra invisível. A gerente virou-se para Júlia. Foi a única pessoa na sala com quem ela fez contato visual direto e intencional, como se tivesse escolhido um alvo, como se o silêncio de Júlia fosse uma ameaça simplesmente por existir. Você é a responsável pelos processos com mais tempo de uso, certo? Perguntou sem suavidade. Júlia assentiu. Então será a primeira área que vamos revisar. A gerente deu 2 passos para mais perto. Vou ser transparente. As coisas ficaram acomodadas demais aqui. Precisamos de velocidade, ousadia, modernização. Ninguém respirou. Era uma crítica pública, daquelas que não vêm com palavrões, mas trazem uma violência muito mais elegante e dolorosa. Júlia respondeu com uma calma quase desconcertante. Quando quiser, posso mostrar por que certos processos são estruturantes. Eles parecem antigos, mas... Não estou falando de parecer, interrompeu a gerente, cortando a frase ao meio. Estou falando de eficiência. Se algo tem mais de 5 anos, já nasceu ultrapassado. O corpo inteiro de alguns analistas enrijeceu. A frase era arrogante, tecnicamente incorreta e emocionalmente provocativa. Mas Júlia não alterou o tom. Tudo bem, posso mostrar o que funciona e o que não funciona, sem problema. A gerente sorriu com uma pontada de ironia. Ótimo, então prepare uma apresentação, mas vou avisar agora. Se notar resistência de qualquer tipo, vou reformular a equipe inteira. Meu compromisso é com o resultado. Ninguém duvidou de que ela cumpriria. A reunião terminou com uma sensação amarga, como se o chão tivesse inclinado discretamente. O setor inteiro voltou ao trabalho sem trocar palavras. E a gerente se trancou na sala de vidro, certamente buscando algum documento para continuar a avaliação, que, no fundo, já estava pronta desde antes de conhecer qualquer pessoa. Enquanto isso, Júlia abriu a tela do sistema e começou a revisar a cadeia de processos. Não por medo, não por submissão, mas porque sabia que o plano da gerente tinha algo estranho, algo rápido demais, algo agressivo demais. Ela não comentou nada com ninguém, não porque fosse tímida, mas porque estava ocupada demais enxergando o que ninguém mais percebeu. 2 mesas atrás, Marcos a observou discretamente. Havia algo diferente no jeito dela naquele dia. Um foco silencioso, um brilho específico nos olhos. Era o tipo de olhar que precedia mudança. Daquelas que ninguém anuncia, daquelas que simplesmente acontecem e viram tudo. O anúncio da apresentação veio rápido demais para ser natural. No meio da tarde, a nova gerente saiu da própria sala com passos calculados e chamou todos para a área central, onde o painel interativo ficava à disposição de reuniões rápidas. Era o tipo de convocação que dispensava explicações. Ela queria palco, e queria agora. Assim que todos se reuniram, ela ativou o holograma principal. A tela se abriu com gráficos que subiam como foguetes.
projeções cintilantes e números que pareciam ter sido escolhidos para impressionar quem estivesse a mais de 4 metros de distância. Visualmente, era impecável. Estrategicamente, parecia ousado. Tecnicamente, algo não batia. Mas isso só ficava claro para quem realmente entendia o coração daquele setor. Aqui está o plano que vamos implementar imediatamente, disse ela, erguendo o queixo de forma sutil, como se subisse um degrau invisível. Chamarei de Projeto Rumo Novo. O nome era bonito. Ganharia prêmios, se prêmios fossem dados a slogans. O setor observava em silêncio, tentando acompanhar a velocidade com que ela mudava de slide para slide. As mudanças eram rápidas, radicais, quase autorais demais para serem estratégias organizacionais. Pareciam ideias criadas para impacto, não para funcionamento. O primeiro slide mostrava uma redução agressiva de etapas. O segundo indicava uma realocação de responsabilidades. O terceiro, uma reorganização da cadeia de aprovação. Tudo muito linear, tudo muito brilhante, tudo muito limpo, limpo demais. Júlia, da segunda fileira de mesas, inclinou levemente a cabeça. Era quase imperceptível. Mas quem a conhecia sabia que aquele movimento significava alerta. A gerente continuou. A partir de agora, eliminaremos 3 etapas de verificação. Elas atrasam o processo e não agregam valor. A frase feriu Marcos como um corte na pele. Ele passou 20 anos explicando para supervisores, gerentes, diretores, todos, que aquelas etapas eram a base que evitava falhas em cascata. Não eram burocracia, eram estrutura. Mas ele não falou nada. Ninguém falou. A gerente queria impacto. E o impacto era conseguido pelo silêncio constrangido de uma equipe que já via o desastre se formando. Ela avançou para o próximo slide. Além disso, vamos redistribuir responsabilidades. Cada analista ficará responsável por um volume maior de entregas. Isso aumentará a performance geral. A palavra performance cortou o ar, não pela ambição, mas pela falta de compreensão. Volume não era performance, e Júlia sabia disso melhor do que qualquer pessoa ali. Ela observou um gráfico específico, aquele que estimava um aumento de produtividade de 36% no primeiro mês. O gráfico subia como um milagre, mas era um milagre com erro grosseiro. Ele supunha que nenhuma falha aconteceria no caminho, nenhuma perda, nenhum gargalo, nenhum atraso humano. Era um gráfico baseado em fantasia. Quando a gerente abriu o 5º slide, veio a parte mais sensível. Também vamos reduzir o tempo de auditoria interna. Não faz sentido revisar relatório por relatório. Basta validar amostras. Assim ganhamos velocidade. Um arrepio coletivo percorreu o setor. Amostras? No sistema deles? Em um departamento cujos dados sensíveis abasteciam diretoria, conselho, filiais inteiras? Marcos respirou fundo. Fernanda franziu a testa. Eduardo segurou a caneta como se ela fosse escapar da mão. E Júlia? Júlia fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas foi suficiente para perceber. Aquilo não era só arrogância, era risco real. A gerente continuou. Sei que para alguns essa mudança pode parecer difícil, mas o crescimento exige ruptura. Quem não acompanha, fica para trás. A frase caiu na mesa como peso morto. Não havia espaço para discussão, não havia abertura para dúvidas, e todos sabiam que discutir diante dela seria lido como insubordinação. Era uma apresentação pensada não para convencer, mas para vencer o ambiente à força. Mas o impacto maior não veio do conteúdo. Veio do momento em que a gerente fez algo que ultrapassou um limite invisível. E sobre os processos antigos, disse ela, olhando rapidamente para Júlia, vamos reforçar a necessidade de modernização. Não faz sentido alguém gastar tanto tempo em algo que poderia ser feito em minutos, com uma mentalidade mais atualizada. Alguns olhares se cruzaram. Marcos ergueu o rosto. Fernanda abriu os lábios, como se fosse dizer algo, mas desistiu. Júlia ficou imóvel. A gerente finalizou. Quero o início da implementação amanhã. Reunião às 9. Quem tiver dificuldade, me avise hoje.
Não quero desculpas depois. O silêncio que veio depois não era silêncio de respeito. Era silêncio de choque. A gerente saiu da sala com passos leves, como se tivesse terminado uma performance. O setor permaneceu ali, imóvel, tentando reorganizar a própria respiração. Marcos foi o primeiro a falar, num sussurro quase impotente. Isso vai quebrar tudo. Fernanda assentiu, sem força para contra-argumentar. Eduardo esfregou a testa e perguntou: alguém vai falar alguma coisa? Dizer que isso não funciona? Marcos soltou um riso curto, sem humor. Falar para ela. E então, como se o centro do setor tivesse gravidade própria, todos olharam para Júlia. Não por imposição, não por desespero, mas porque sabiam que se alguém pudesse ver a estrutura como ela realmente era, e não como os slides tentavam romantizar, era ela. Júlia não recuou do olhar coletivo, apenas disse num tom baixo, firme, quase matemático: o plano dela tem 3 falhas graves. Fez uma pausa. E uma falha catastrófica. Marcos aproximou-se. Qual? Júlia virou o monitor, iluminando o próprio rosto com dados reais, não gráficos decorativos. Ela mexeu na única coisa que mantém o setor de pé. E qual é? Perguntou Fernanda. O tempo certo das etapas. Outra pausa. Se isso quebrar, quebra tudo. Inclusive ela. A frase ficou suspensa. Elegante, precisa, verdadeira. E naquele instante, o setor percebeu que o que estava prestes a acontecer não era um simples conflito de gestão. Era um choque de visão, de ética, de responsabilidade. E a única pessoa que enxergava isso sem tremer era justamente a mais silenciosa. A reunião do dia seguinte começou com um clima que não parecia de continuidade, e sim de ameaça. A nova gerente chegou com passos mais firmes, como quem espera ser celebrada pela própria ousadia. O setor inteiro se preparou para mais um discurso afiado, mas o que aconteceu foi mais silencioso e muito mais perigoso. Ela entrou carregando um tablet nas mãos e o som dos saltos ecoou pelo chão de porcelanato como batidas de um relógio que não perdoa atrasos. Sem cumprimentos, sem pausa, foi direto ao ponto. Quero os primeiros resultados da implementação, disse, colocando o tablet sobre a mesa, como se colocasse uma peça final de um jogo que já considerava vencido. Ninguém respondeu. A equipe ainda reorganizava relatórios, métricas, cruzamentos de dados, porque o plano que ela tinha proposto não era apenas impraticável, ele criava ruídos invisíveis, daqueles que só aparecem quando já é tarde demais. Júlia observava tudo à distância. Não participava da troca de olhares nervosos, nem da ansiedade silenciosa que percorria o setor. Estava sentada, concentrada na própria tela, com a mesma calma de quem espera o momento exato para agir. O momento em que a estrutura revela sua primeira ruptura. A gerente não percebeu nada. Vamos lá, continuou ela impaciente. Quero métricas atualizadas. Eduardo levantou-se, segurando um relatório com as mãos trêmulas. Bom, estamos reorganizando os dados. Ainda há inconsistências porque... Inconsistências? Ela ergueu a sobrancelha cortante. Eu dei instruções claras. O novo fluxo precisava estar rodando desde ontem. Eduardo respirou fundo. Sim, mas, ao remover as etapas de verificação, alguns dados ficaram desalinhados. Não sabemos ainda se... Vocês não sabem, interrompeu ela, com um sorriso frio. Isso prova exatamente o que eu disse. Processos antigos criam acomodação. Quando exigimos agilidade, vocês travam. Marcos, que raramente perdia o controle, encarou o chão para não responder algo que seria usado contra ele. A gerente cruzou os braços, saboreando o desconforto. Hoje quero ver respostas rápidas. Ela então se aproximou do painel central e abriu um arquivo no holograma. A projeção parecia impecável. Indicadores verdes, setas subindo, barras crescendo. Tudo perfeito demais. Quase como se o sistema estivesse respondendo não à realidade, mas à vontade dela. Júlia sabia. Qualquer analista com mínima experiência saberia. A projeção estava errada, muito errada. Não por falhas humanas,
mas por falhas estruturais criadas pela própria gerente. A equipe analisava os dados em silêncio, tentando entender por que a projeção parecia tão bonita, enquanto as telas individuais mostravam coisas completamente diferentes. Foi Marcos quem quebrou o silêncio. Gerente, esses números aqui não batem com os relatórios que temos nas máquinas. O volume de aprovação não poderia ter dobrado da noite para o dia, nem com equipe dobrada. É impossível. Ela virou-se devagar, como quem não aceita ser contrariada. Marcos, você está questionando meu planejamento? Estou questionando os números que não fecham. A frase dele ecoou, efetiva e perigosamente verdadeira. A gerente deu um passo em direção a ele. Números se ajustam à estratégia quando a liderança entende o rumo. A frase fez o setor inteiro congelar. Júlia ergueu os olhos do monitor. Seu olhar encontrou o de Marcos, e naquele segundo breve, ela entendeu. O dano não seria apenas operacional, seria moral. A gerente voltou-se para o painel. Esses são os números oficiais. Ela gesticulou para o holograma. E é isso que vamos apresentar à diretoria hoje à tarde. Um silêncio pesado tomou a sala. Era evidente que a gerente estava disposta a ignorar dados reais para sustentar o próprio plano. E foi aí que aconteceu a primeira fissura. A tela de Júlia piscou. Uma linha de código, uma única linha, saltou para ela como um bilhete escondido. Uma duplicação, um desvio. Um atraso microsegundo que, quando somado a outros, criava uma distorção invisível para quem não sabia onde olhar. E aquilo explicava tudo. Os números da gerente estavam sendo alimentados por dados não validados, dados incompletos, dados sem as verificações que ela mesma tinha removido. O sistema estava oferecendo o que ela queria ver, não o que era real. Júlia respirou fundo, fechou a aba, abriu outra, rodou uma sequência de testes internos. O resultado apareceu em vermelho. Era pior do que ela imaginava. Marcos percebeu o movimento e se aproximou. Júlia encontrou algo? Ela levantou os olhos. Ela quebrou o tempo do sistema. Marcos arregalou levemente os olhos. Como assim? As etapas removidas não eram burocráticas, eram amortecedores. Sem elas, o sistema dá saltos. E quando dá saltos, inventa estabilidade. Ele mostra números perfeitos porque está perdendo dados. Marcos passou a mão pelo rosto, tentando absorver. Meu Deus! Ela virou a tela para ele. Isso é só o começo. Se ela levar esse painel para a diretoria, eles vão aprovar um projeto baseado em dados que simplesmente não existem. Marcos respirou fundo, o peito apertado. Júlia, precisamos falar algo. Ela balançou a cabeça. Não agora. Ela não vai ouvir. E se confrontarmos assim... Olhou discretamente para a sala de vidro. Perdemos antes de começar. Então, o que fazemos? Júlia fechou o notebook. Devagar. Preciso. Quase simbólico. Esperamos a hora certa. Marcos franziu o senho. Hora certa? Ela se levantou. Quando o plano dela colidir com o primeiro dado real, o setor inteiro vai ver. E a diretoria também. Havia algo na voz de Júlia. Não arrogância, não raiva, mas uma certeza tranquila, madura, quase assustadora. Era a certeza de quem não precisa gritar para virar uma história. Só precisa esperar. E naquele instante, com a gerente presa ao brilho do próprio plano, incapaz de enxergar mais longe do que o próprio reflexo, o setor percebeu que Júlia não era apenas a analista mais quieta. Ela era o ponto de virada. O tipo de virada que não anuncia. O tipo de virada que muda tudo sem pedir permissão. A reunião que a gerente havia marcado para apresentar os primeiros resultados do projeto Rumo Novo aconteceria às 4 da tarde. Mas antes disso, o setor inteiro precisou atravessar um período que parecia elástico, interminável, cheio de pressões internas que não vinham de ordens declaradas, e sim da percepção pura de que algo estava prestes a romper. O relógio marcava 13h17, quando os primeiros sinais de que a estrutura estava cedendo começaram a aparecer. Foi discreto, quase tímido.
Um relatório que demorou mais do que o normal para carregar. Ninguém percebeu. Ou, melhor, ninguém quis perceber. Às 13h23, Marcos recebeu um aviso de erro incomum na lista de conferência. Ele tentou atualizar a página. Nada. Depois tentou reiniciar o painel. Nada. Depois, ao insistir uma terceira vez, o sistema exibiu um alerta que parecia improvisado, como se tivesse sido montado às pressas. Operação temporariamente fora de sequência. Tente novamente mais tarde. Marcos franziu a testa. Não existia aquela mensagem. Não existia. Nunca existiu. Era uma mensagem gerada automaticamente, pela quebra no tempo dos processos internos. Ele olhou para Júlia. Ela já estava de pé. Não porque estivesse desesperada, mas porque sabia que aquilo seria apenas o primeiro de muitos sinais. A gerente saiu de sua sala naquele momento, segurando o tablet contra o corpo, como quem carrega uma prova de genialidade própria. A postura dela era triunfante, elegante, segura. O mundo ao redor quase ficava menor diante da confiança exagerada que ela exalava. "Como estão os relatórios?" perguntou com uma voz que não continha curiosidade, apenas cobrança. Eduardo engoliu seco. "Estamos validando alguns gargalos, gerente. Parece que..." "Ninguém me avisou de gargalos", interrompeu ela, sorrindo de lado. "Gargalos são fruto de processos engessados. E o objetivo do plano foi exatamente retirá-los." A frase caiu sobre ele como um carimbo. Eduardo recuou levemente na cadeira, mas Júlia observou o movimento. Observeu tudo. "O sistema está mais rápido?" perguntou a gerente. Fernanda tentou responder. "Ele está diferente. Mais rápido não é bem." "Velocidade é o primeiro sinal de eficiência", concluiu a gerente, sem permitir que Fernanda terminasse. A equipe ficou em silêncio. O tipo de silêncio que abafa até o som das máquinas. Às 13h47, o segundo sinal apareceu. O sistema aprovou automaticamente 3 lotes de dados que deveriam ter sido revisados manualmente. 3 lotes, sem ninguém tocar neles. Marcos levantou-se tão rápido que a cadeira deslizou para trás. "Júlia", chamou nervoso. "Olha isso." Ela chegou até a mesa dele, pegou o relatório e analisou em segundos. "Ele está aprovando sem ler", murmurou ela. "Como assim sem ler?" perguntou Eduardo, que se juntou aos dois. Júlia não respondeu imediatamente. Abriu o log interno, forçou uma leitura em profundidade que, em teoria, deveria ser impossível em tão pouco tempo. Mas para ela, era como respirar. "O sistema está pulando etapas e completando lacunas com estimativas", explicou. "Isso aqui", apontou para uma linha do relatório, "não é dado real, é dado gerado." Fernanda sentiu um arrepio na nuca. "Gerado? Isso é permitido?" "Não", respondeu Júlia sem tirar os olhos da tela. "Isso não é permitido. Isso é arriscado. Isso é perigoso." O setor inteiro ficou em silêncio. Às 14h12, mais um problema. Um gráfico crucial simplesmente desapareceu. Desapareceu. Não sumiu. Desaparecer é diferente. Sumir é quando você não encontra. Desaparecer é quando o sistema deixa de saber que existe. "Júlia", chamou Eduardo já pálido, "isso aqui não está certo." Ela veio até ele, analisou, clicou, reverteu comandos, testou alternativas. O gráfico não voltava. A gerente, que observava tudo da sala de vidro, finalmente se aproximou com passos rápidos, mas não de preocupação, de irritação. "O que está acontecendo aqui?" Ninguém respondeu. "Só por que vocês estão parados?" reforçou ela. Marcos respirou fundo. "Gerente, acho que temos um problema no sistema." "Problema?" Ela riu. "O sistema está mais rápido do que nunca. Vocês estão com dificuldade de acompanhar porque não estavam acostumados com fluxos modernos." Marcos abriu a boca para responder, mas Júlia colocou discretamente a mão no braço dele, pedindo silêncio. Ela deu um passo à frente. "Gerente", disse com uma calma que contrastava com o ambiente, "preciso que a senhora veja isto", e virou a tela para ela. A gerente se aproximou, inclinando o corpo para olhar mais de perto. Por alguns segundos, parecia que finalmente entenderia o que estava acontecendo,
Mas não. O que é isso? Perguntou ela irritada. É o gráfico de fluxo que o sistema apagou, explicou Júlia. Ele não travou, ele não ocultou, ele apagou. Se apagou uma projeção, pode apagar outras. E se apagar outras, pode interferir no que será apresentado hoje. A gerente estreitou o olhar. Isso é culpa da instabilidade herdada dos processos antigos, decretou ela. Não do meu plano. Não, disse Júlia de forma direta. Isso aconteceu porque o plano removeu amortecedores que sustentavam o tempo de leitura do sistema. Ele está sobrecarregado, mas fingindo estabilidade. E isso é pior do que erro. É erro que se disfarça de acerto. Um silêncio afiado tomou conta da sala. Ninguém ousava respirar. A gerente ergueu o rosto altiva e respondeu. Você está sugerindo que meu plano é falho? Júlia sustentou o olhar, sem tremer. Estou dizendo que ele é perigoso. Foi como se tivesse dito uma blasfêmia. A gerente deu um passo para trás, apertou o tablet contra o corpo, completamente tomada pelo próprio ego ferido. O plano será apresentado hoje, disse ela, firme, com ou sem aprovação de vocês. E saiu da sala. Eduardo deixou o ar escapar dos pulmões. Ela vai mesmo levar isso para a diretoria? Vai, respondeu Fernanda, aflita. E vai dizer que está tudo funcionando. Marcos olhou para Júlia, como quem enxerga a única pessoa capaz de impedir o desastre. Júlia, e agora? Ela não respondeu de imediato. Sentou-se. Digitou 3 comandos. Abriu um comparador interno. Rodou uma simulação. A tela exibiu uma sequência de vermelhos, depois um aviso piscando em laranja. Risco de distorção estrutural nível 4. Marcos ficou branco. Nível 4. Júlia assentiu. Se ela apresentar isso, o conselho vai aprovar um modelo baseado em dados que não existem. E quando a diretoria começar a cobrar resultados reais, ela fez uma pausa curta. A queda vai ser da empresa inteira. Fernanda levou a mão à boca. Meu Deus! Júlia então se levantou. O olhar dela não era de ansiedade, era de decisão. Temos 2 horas, disse ela, com a serenidade de quem sabe exatamente o que está prestes a fazer. E eu vou usar cada minuto. Marcos se aproximou. Fazer o quê? Ela respondeu sem hesitar. A única coisa que sempre funcionou quando tudo ao redor desmorona. O quê? A verdade. E no momento em que disse isso, o setor inteiro entendeu. O que viria a seguir não seria um confronto. Seria uma revelação. Daquelas que viram uma história de cabeça para baixo. Daquelas que o Vidas Viram nasceu para contar. A primeira coisa que Júlia fez ao se sentar de novo foi fechar todas as janelas que estavam abertas no monitor. Não por organização, mas porque precisava que o sistema respirasse. Precisava de silêncio digital. Precisava enxergar o que estava acontecendo sem o ruído das abas piscando, dos gráficos mentindo e das barras em verde que brilhavam como vitrines de algo que não existia. Só então abriu a ferramenta que ninguém mais usava. Uma interface escondida entre camadas antigas do sistema. Um recurso que havia sido mantido apenas porque alguém esqueceu de deletar. Ou porque alguém, há muitos anos, sabia que um dia seria necessária. O verificador de integridade profunda. Quando o comando rodou, o monitor escureceu por alguns segundos e a tela exibiu algo que deixou Marcos sem fala. Inconsistência sistêmica em 19,3% dos dados. Correlação artificial detectada. Fernanda se aproximou, o coração acelerado. Artificial? Isso significa que o sistema está criando relações que não existem, disse Júlia, sem tirar os olhos do código. Ele tenta preencher os buracos que surgiram quando as etapas foram removidas. E ao fazer isso, fabrica números que parecem estáveis. Eduardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Isso é gravíssimo. Gravíssimo seria apresentar isso à diretoria como se estivesse tudo funcionando, respondeu Júlia. E é exatamente o que vai acontecer às 4 da tarde. A equipe se olhou com desespero silencioso. Ninguém tinha coragem de confrontar a gerente diretamente. Ela era nova demais, protegida demais, impetuosa demais. Qualquer questionamento direto seria interpretado como sabotagem.
Mas Júlia não se movia por medo, se movia por precisão. Ela ampliou a janela de análise e abriu o relatório histórico, aquele que comparava dados reais com projeções. E quando o sistema rodou o comparativo, a sala inteira ficou subitamente mais fria. "Vejam isso", disse ela, fazendo zoom na linha inferior. A projeção do plano da gerente não apenas estava errada, estava quebrando. A curva se inclinava para cima nos gráficos dela e inclinava discretamente para baixo nos dados reais. Fernanda levou a mão à boca. "Meu Deus, se ela apresentar isso..." "A diretoria aprova", completou Marcos, "e quando cobrá-la, tudo despenca." "E vai sobrar pra gente", disse Eduardo. "Sempre sobra." Júlia respirou fundo. Cada palavra deles era verdadeira. O tempo passava. 14h28, 14h29, 14h33. O relógio não esperava. Marcos percebeu o silêncio dela. "Júlia, o que você está pensando?" Ela piscou devagar. "Que não adianta corrigir o sistema." A frase veio pesada. "Não há tempo." "Então?" perguntou Fernanda. "Então, vou mostrar à diretoria o que ela não enxerga." Eduardo arregalou os olhos. "Júlia, isso é suicídio profissional. Você vai queimar a gerente na frente deles." "Não." Ela balançou a cabeça. "Eu vou mostrar dados. Não vou atacar ninguém. Vou apenas mostrar o que é real." Marcos riu sem humor. "O problema é que, para muita gente, realidade não importa quando o ego está em jogo. Mas importa para quem toma a decisão certa", respondeu ela. O silêncio que veio depois não era mais medo. Era respeito. Às 15h02, a gerente saiu da sala para se preparar para a apresentação. Estava radiante com a própria estratégia. A segurança desfilava no rosto dela. Andava como se já fosse dona do andar, dona da narrativa, dona do resultado. Não tinha visto nada, não tinha percebido nada, não tinha analisado nada além do próprio reflexo no painel. Quando ela desapareceu pelo corredor, Júlia aproveitou a brecha. "Vamos", disse ela, levantando-se lentamente. Fernanda a seguiu imediatamente. Marcos veio atrás, Eduardo também. Os 4 foram até a sala 9, a única com projetor duplo e sistema espelhado. A sala parecia maior que o necessário, com um tapete neutro, luzes brancas e cadeiras organizadas, como se aguardassem a entrada de figuras importantes. Júlia abriu o console avançado. Digitou 3 linhas de código. Fez login com o próprio acesso. Marcos observou, tenso. "Isso ativa o quê?" "A camada que ela não sabe que existe", respondeu Júlia. "Os logs verdadeiros, não as projeções maquiadas." Quando os gráficos apareceram, Fernanda ficou sem ar. Era gritante. Um painel mostrava o plano da gerente, com curvas perfeitas. O outro, os dados reais, despencando. "Isso", disse Eduardo gaguejando. "Isso vai derrubar ela." Júlia não respondeu imediatamente. "Isso vai impedir que a empresa mergulhe num erro grande demais para consertar depois." Marcos tocou o ombro dela, em respeito. "Júlia, você vai entrar na sala com a gente?" "Não." Ela respirou fundo, olhando o painel. "Vou entrar sozinha." Fernanda arregalou os olhos. "Sozinha? Júlia, você não precisa..." "Preciso, sim." Ela ajeitou o crachá. "Sou eu que vi primeiro. Sou eu que entendo o que esses números significam. Sou eu que sei como explicar sem transformar isso numa briga." Eduardo balançou a cabeça. "Mas a diretoria vai achar que você está desafiando a gerente. Não se eu mostrar data, hora, log, registro e fluxo." Respirou fundo. "Não se eu mostrar verdade." Marcos sorriu devagar, um sorriso orgulhoso, raro nele. "Você tem coragem silenciosa, Júlia, a mais perigosa de todas." Ela não respondeu, só fechou a tela, preparou o arquivo final e desenhou mentalmente a ordem de apresentação. Às 15h42, a gerente passou novamente pelo setor, pronta para se dirigir à sala da diretoria. Ao ver a equipe organizada e quieta, ela interpretou como respeito. Não era. Quando ela virou o corredor, Júlia se levantou. Marcos segurou o braço dela por um segundo num gesto quase de proteção. "Júlia, se algo der errado..."
Ela sorriu, curto. Se algo der errado, eu falo de novo. Para quem? Ele perguntou. Ela ajustou o cabelo atrás da orelha. Para quem quiser ouvir. E completou. E para quem precisar ouvir. E saiu. O setor inteiro a observou. Ninguém falou nada. Ninguém pediu nada. Mas todos sabiam. Se existia alguém naquele andar capaz de enfrentar a verdade, era ela. Não com arrogância, não com vanglória, não com ego, mas com precisão e coragem e lucidez. Júlia atravessou o corredor como quem atravessa uma ponte estreita sobre um abismo profundo, sem desviar a atenção, sem olhar para trás, sem temer o próprio passo. Ela não estava indo confrontar uma gerente, estava indo proteger uma empresa inteira. E no instante em que colocou a mão na maçaneta da sala da diretoria, ela entendeu que nada dali em diante seria simples, mas tudo seria verdadeiro. A porta da sala da diretoria sempre teve um ar intimidante, não pelo tamanho, mas pelo silêncio que ela carregava. Ali dentro, decisões eram tomadas com números, reputações e trajetórias sobre a mesa, que naquela tarde seria a primeira vez que uma analista considerada invisível atravessaria aquela linha com algo que não era pedido, mas necessário. Júlia entrou devagar. A sala estava iluminada por uma luz suave, filtrada por cortinas minimalistas. 2 telas enormes estavam ligadas, mostrando gráficos estáveis, os gráficos projetados pela gerente. A mesa oval, de madeira escura e acabamento impecável, refletia o cuidado estético da empresa. 3 diretores conversavam baixinho. A gerente, impecável no canto direito, arrumava os slides com ar de vitória prematura. Quando Júlia entrou, a gerente foi a primeira a perceber. O sorriso dela murchou 1 milímetro, só o suficiente para quem prestava atenção. Júlia, perguntou ela, com uma voz que tentava soar simpática. A reunião é comigo. Você pode aguardar lá fora. A frase veio como quem afasta uma funcionária que não deveria estar ali. Mas Júlia não se moveu. Com licença, disse, não pedindo permissão, mas anunciando que falaria. Sei que não fui chamada, mas preciso mostrar algo antes da apresentação começar. A gerente esboçou um riso curto. Não temos tempo para revisões agora. Já está tudo pronto. Você pode deixar comigo. Júlia sustentou o olhar com a calma de quem já sabia o que estava por vir. Não está tudo pronto. Um dos sistemas está gerando correlação artificial. Os dados não são confiáveis para uma apresentação de diretoria. O ar mudou. Em um ambiente corporativo de alto nível, palavras como dados não confiáveis criam terremotos silenciosos. Os diretores se entreolharam. A gerente interveio imediatamente. Ela está enganada. Deve ter interpretado algo errado. O sistema está funcionando perfeitamente, eu mesma conferi. Júlia respirou fundo. Gerente, com todo respeito, o sistema está funcionando rápido demais. E quando funciona rápido demais, não está funcionando certo. Está pulando etapas que nunca deveriam ter sido removidas. O diretor financeiro ergueu as sobrancelhas. Removidas? Perguntou mirando a gerente. Ela apertou o tablet nas mãos. Não removidas, apenas otimizadas. Otimizadas como? Insistiu o diretor de TI com tom mais frio. Qual etapa vocês removeram? A gerente pigarreou, desconfortável pela primeira vez. Apenas validações intermediárias. Elas deixavam tudo mais lento. E eu precisava de velocidade para o novo modelo que estou propondo. O diretor de TI fechou os olhos por um instante, como quem mastiga um erro amargo. Validações intermediárias não atrasam, disse ele. Elas evitam que o sistema preencha lacunas com estimativas. A gerente sorriu, disfarçando insegurança. Com todo respeito, acho que estão superestimando o risco. Os números estão perfeitos. Olhem o painel. Foi quando Júlia deu o passo decisivo. Ela puxou do bolso um pendrive pequeno, discreto, quase simbólico. Com licença, disse caminhando até a mesa. Se me permitirem, posso mostrar o que realmente está acontecendo. Os diretores trocaram olhares. A gerente tentou impedir. Não é necessário. Os meus dados são oficiais. Eu fiz a análise, mas o diretor financeiro levantou a mão, cortando a discussão. Quero ver os dois.
sua versão e a dela. A gerente engoliu seco. Quando Júlia conectou o pendrive, um silêncio tenso tomou a sala. Depois ela abriu os gráficos que havia preparado. Não eram bonitos, não eram coloridos, não eram sedutores. Eram verdadeiros. As linhas estavam tortas, as barras estavam irregulares, os números não subiam, os números despencavam. Ela ampliou um trecho específico do gráfico. Aqui, apontou, é onde o sistema começa a se comportar de forma artificial. Fez zoom. E aqui, mais um clique. É onde ele para de ler dados reais. Os diretores se aproximaram da tela como quem observa algo que não deveria existir. Isso, disse o diretor de TI, isso é gravíssimo. A gerente tentou retomar o controle da narrativa. Deve ser erro de interpretação. A ferramenta que ela usa é antiga. Nunca foi validada. Júlia virou-se para ela com a calma de quem não estava disputando poder. A ferramenta é antiga, mas os dados, apontou para o gráfico, são novos. O problema não está na análise, está no que foi removido do sistema. O diretor financeiro cruzou os braços. Removido por quem? A gerente empalideceu. Eu apenas ajustei. Segui práticas modernas de otimização. Modernas para quem não entende o fluxo inteiro, disse Júlia sem agressividade. O sistema não é um atalho, é uma sequência. Se uma etapa cai, todas caem. O diretor de operações, que até então não tinha falado nada, se inclinou para a frente. Júlia, você é responsável por qual parte do setor? Pelos processos estruturantes, respondeu. E por que não avisou antes? A resposta veio sem hesitação. Porque eu precisava ter certeza, e porque avisar cedo demais seria interpretado como resistência pessoal. Eu esperei o sistema falar. Agora ele falou. O diretor de TI colocou as mãos nos bolsos. Me mostre o log. Júlia abriu. Ele analisou. Os outros diretores esperaram. 30 gloriosos segundos passaram em silêncio absoluto. E então ele disse, ela está certa. Virou-se para a gerente. Seu plano causou uma falha sistêmica que poderia comprometer todo o trimestre. As palavras bateram na mesa como martelos. A gerente ficou imóvel, sem ar, sem discurso, sem estratégia. O diretor financeiro se aproximou. Gerente, como você pretende justificar isso? Ela tentou formular algo técnico, algo elegante, algo convincente, mas não saiu nada. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Ela virou-se para Júlia, e por um breve segundo, o rosto dela não tinha mais arrogância. Tinha medo. Medo real. Medo de quem percebe que foi além do limite. Júlia, disse com a voz quase trêmula, você acha que dá para corrigir? Júlia respirou fundo. Dá. Uma pausa. Mas não rápido, e não assim. Teremos que reconstruir parte do fluxo. Isso? Olhou para os diretores. Vai exigir transparência. O diretor financeiro assentiu. Júlia, você lidera a correção. Virou-se para a gerente. Você acompanha, e até segunda ordem, não altera mais nenhum processo sem validação conjunta. A gerente fechou os olhos. Aquilo não era uma punição formal. Era pior. Era a perda da narrativa, da autoridade, do palco. E Júlia, sem levantar a voz, sem humilhar ninguém, sem se colocar acima de ninguém, tornou-se o eixo da sala. Só pela verdade. Quando a reunião terminou, os diretores agradeceram a Júlia. A gerente não, mas no olhar dela havia algo que ninguém esperava. Vulnerabilidade. Não gratidão, não simpatia, mas uma consciência dolorosa de que a própria força tinha sido ousadia demais e que apenas alguém silencioso havia visto o que ela não viu. Na porta, antes de sair, a gerente disse baixinho, eu não percebi. Uma pausa curta. Obrigada por enxergar. Júlia não sorriu, só respondeu simples. Eu só enxerguei porque escutei o sistema e acrescentou. Ele nunca mente, e deixou a sala. E quando a porta fechou atrás dela, os diretores se entreolharam com um único pensamento. Ela salvou a empresa hoje, e nem precisou levantar a voz. Quando Júlia saiu da sala da diretoria, o corredor estava estranhamente silencioso,
como se o prédio inteiro tivesse segurado o ar enquanto ela estava lá dentro. As luzes frias refletiam no vidro das salas, criando faixas geométricas que se moviam conforme ela caminhava. Era a mesma arquitetura de sempre, mas tudo parecia diferente, não por arquitetura, mas por percepção. Ela não tinha mudado a postura, não tinha levantado o queixo, não tinha acelerado os passos, mas quem a visse naquele instante saberia. Alguma coisa tinha mudado no eixo do andar. Um peso desapareceu, um peso surgiu, um equilíbrio novo se formou. Quando virou o corredor, o setor inteiro, olhou para ela. Não em expectativa, não em fofoca, não em curiosidade, em reconhecimento. Marcos foi o primeiro a se levantar. Eduardo removeu os fones sem perceber. Fernanda ajeitou rapidamente a blusa, como quem quer organizar a si mesma diante de alguém que fez algo importante. Até os analistas mais novos, que sequer entendiam a extensão técnica da crise, sentiram que algo grande tinha acontecido. Mas Júlia não fez discurso. "Está resolvido?" perguntou Marcos num tom que carregava medo e esperança ao mesmo tempo. Júlia respirou devagar. "Está encaminhado", corrigiu. "Agora começa a parte difícil." A frase deixou um rastro de tensão atrás dela, mas não era um anúncio de desastre. Era maturidade, era verdade, era técnica. Eduardo se aproximou. "E a gerente?" "Ela..." Júlia não completou a frase dele, apenas disse, "Ela ouviu." Marcos entendeu imediatamente o peso daquelas duas palavras. Não significava derrota, não significava vitória. Significava uma mudança interna, silenciosa, poderosa. A gerente finalmente havia deixado de operar sozinha dentro do próprio ego. E isso, naquele andar, era quase um milagre. Quando Júlia voltou para sua mesa, encontrou algo que nunca tinha acontecido antes. Um café. Quente, recém-colocado e sem bilhete. Marcos cruzou os braços e disse, disfarçando o sorriso, "Acho que alguém quis agradecer." Fernanda complementou, "Ou vários alguéns." Júlia apenas tocou o copo e, pela primeira vez naquele dia, permitiu-se sentir o corpo tremer um pouco. A adrenalina deixava o corpo em ondas tardias. Quem olha alguém forte raramente imagina o custo de ser forte, mas ela não deixou a emoção transbordar. "Precisamos começar o ajuste do sistema", disse, respirando fundo. "Quanto mais demorarmos, maior o risco de fragmentação." Era Júlia sendo Júlia, voltando ao centro técnico de tudo. Mas o andar já não era o mesmo. Às 17h11, a gerente voltou ao setor. Desta vez não entrou como entrou pela manhã. Não atravessou as mesas como se estivesse acima. Não observou como quem avalia uma coleção. Ela caminhou devagar, quase em silêncio, quase humana. Os analistas fingiram estar focados, mas todos acompanhavam com o canto dos olhos. Era impossível não sentir a mudança, não nela, mas no que ela carregava agora. Quando parou na frente da mesa de Júlia, ninguém respirou. "Júlia", começou a gerente com a voz mais baixa do que alguém imaginaria sair dela. "Podemos conversar?" Júlia ergueu o rosto. "Claro." A gerente respirou fundo. "Eu quero agradecer." A frase caiu como algo raro, improvável, improvável demais num ambiente corporativo daquele nível. E, no entanto, estava ali, crua, sincera, nua. "Obrigada por não me expor, por ter mostrado os dados, e não a minha falha." Júlia respondeu com a calma de uma pessoa que não estava ali para ganhar nada, além do que era certo. Não era sobre expor, era sobre evitar que a empresa quebrasse. A gerente assentiu, sem conseguir sustentar o olhar por muito tempo. "Você pode..." Ela hesitou e isso por si só era uma queda. "Me ajudar a reconstruir o fluxo?" "Posso", respondeu Júlia. Não houve ironia, não houve julgamento. Houve apenas responsabilidade, porque responsabilidade sempre falou mais alto em Júlia do que qualquer sentimento pessoal. A reconstrução do fluxo começou naquela mesma tarde. Não houve divisão de lados, não houve disputa interna. O setor inteiro se aglutinou de forma orgânica ao redor dela. Marcos cuidava das validações antigas.
Fernanda monitorava as análises paralelas. Eduardo reinstalava módulos. A gerente, sim, a gerente, ajudava na documentação. E Júlia era o eixo, o centro técnico, o coração do processo, sem exigir nada, sem pedir crédito, sem reivindicar vitória, só trabalhando, com precisão, com elegância, com aquilo que sempre teve, mas ninguém tinha prestado atenção antes. Às 18h54, quando o sistema voltou a carregar o gráfico perdido, um suspiro coletivo tomou o setor. Um suspiro que parecia dizer: sobrevivemos. E era verdade. Tinham sobrevivido ao plano errado, ao risco sistêmico, à arrogância inicial, ao medo coletivo. Mas algo ainda maior tinha acontecido. Tinham encontrado alguém que enxergava o que ninguém via e que, mesmo ignorada durante anos, nunca deixou de saber o próprio valor. A gerente se aproximou mais tarde, já com o setor esvaziando. Júlia, disse mais uma vez com vulnerabilidade real. Não vou esquecer o que você fez hoje. Júlia olhou para ela, simples. Espero que lembre também do que o sistema mostrou. Não adianta querer velocidade sem estrutura. A gerente engoliu seco. Eu aprendi isso hoje. Júlia assentiu. Então o dia valeu. A gerente sorriu. Não um sorriso performático, mas um sorriso tímido, humano. Foi você quem salvou tudo. E Júlia respondeu com a frase que mudaria aquela gerente para sempre. Quem salva é quem escuta. E hoje, você escutou. Às 19h23, Júlia foi a última a sair. O andar estava vazio. O vidro refletia a cidade acesa. O silêncio era finalmente confortável. Ela colocou a bolsa no ombro, desligou o monitor e caminhou até o elevador. Sabia que ninguém ali, naquele prédio, veria a empresa da mesma forma depois daquele dia. Sabia que a gerente nunca mais entraria achando que liderar é impor. E sabia que de agora em diante, quando alguém falasse sobre a equipe antiga, os processos velhos, o jeito lento, iam lembrar que a pessoa mais quieta foi justamente quem sustentou tudo quando o brilho falso quase derrubou a empresa inteira. Quando as portas do elevador se fecharam, o reflexo dela apareceu no metal escovado. Calma, discreta, forte, sem fazer alarde, sem pedir palco, sem buscar reconhecimento. O tipo exato de pessoa que o Vidas Viram nasceu para contar. Se essa história fez você lembrar de alguém que já segurou tudo em silêncio, enquanto o resto do mundo achava que sabia mais, deixa seu comentário aqui embaixo. Histórias assim merecem ser lidas por quem precisa de coragem para continuar. E se você quiser acompanhar mais viradas silenciosas, mais verdades que aparecem na hora certa e mais pessoas que mudam o destino sem levantar a voz, se inscreve no canal. Tem muita coisa ainda para contar, e eu quero que você esteja aqui quando a próxima virada chegar.